largo é a porta espaçosa, é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Então, irmão, nessa palavra Jesus nos ensina que não tem, quando você se encontra numa igreja, igual nós estamos aqui hoje, poucas pessoas falando, ouvindo, glorificando o nome de Jesus. Porque você, mesmo com pouca gente, você tem toda a liberdade para glorificar o nome do Senhor. Então, muitos são que vão entrar por esse caminho lá. Por quê, irmão? É porque nós acabamos de dizer, muitos não querem deixar o mundo para trás. Muitos não querem abandonar o pecado. Muitos querem continuar na igreja pecando, fazendo o que desagrada a Deus. Aleluia. Na desobediência com o pastor, com a direção e principalmente com Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque ama muitas coisas do mundo mais do que Cristo. Porque se você e eu amar a Cristo mais, você vai largar de vez as coisas que te afastam de Deus. E nós temos que pedir todos os dias na nossa vida, em oração. Nós não precisamos pedir mais nada a não ser isso, porque Deus já nos deu. Deus nos dá saúde, Deus nos dá emprego, Deus nos dá uma família. Então nós devemos pedir que o Senhor nos guarde, que Ele nos guia no caminho, neste caminho estreito. Glória a Deus. Ele nos guia e nos livra de tudo que vai afastar do Senhor. Porque, meus irmãos, para mim, a chegar a Deus é poucos. Mas para mim afastar de Deus e te afastar do Senhor, dos caminhos de Deus, tem muitos. É verdade. Porque quando eu e você estávamos no mundo, o inimigo não estava preocupado comigo e nem com você. Por quê? Porque eu e você já estava sentado no colo dele. Nós já era filho do diabo. Eu vivia na mentira, eu vivia na bebedice. E a Bíblia diz que essas coisas eu não ia entrar no reino do céu. Então eu ia para onde? Se eu não entro no céu, eu vou para onde? É para o inferno. Aí eu digo, não, mas você não pode falar isso. Posso, porque só tem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Se eu não estou no caminho que me leva à salvação, eu estou no caminho que vai me levar para o inferno. A não ser que eu mude, que eu me arrependo, como foi falado, e mudo a minha vida, e nasço de novo, e viro uma nova criatura. E depois de eu virar uma nova criatura, o Senhor disse que vai ver os meus frutos. Glória a Deus. Colher frutos bons, frutos dignos de salvação. Então nós devemos nos pedir que o Senhor, que o Espírito Santo nos conduza. Mas para que o Espírito Santo venha me conduzir, venha me levar para o caminho da salvação, eu tenho que dar lugar. Verdade. Eu tenho que limpar a casa. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo não entra em casa suja. O Espírito Santo não habita onde tem pecado. Aleluia. É a palavra que diz. Então eu tenho que mudar a minha vida e começar a transformar, e o Espírito Santo vai entrando. De modo que eu vou mudando a minha vida, que eu vou largando, que eu vou transformando, o Espírito Santo vai entrando. De modo que eu nasci um novo e eu vou crescendo, é como uma criança. Que ela vai crescendo, ela começa a engatear, ela vai aprender a falar e vai aprender a andar. Assim é um crente que nasce de novo. Ele começa do pouco e vai continuando, e vai limpando, vai tirando tudo que não presta da sua vida, vai tirando todo o carrapicho, aquelas roupas mundanas que usava não usa mais, aqueles maquiagem com excesso não usa mais, aquele falatório não fala mais, aquela mentira não mente mais, aquela bebida não bebe mais, aquela droga não fuma mais. Aí o Espírito Santo vai entrando, aí ele vai movimentando. Você pega um copo de água suja, meus irmãos, e vai despejando água limpa nele, vai despejando água limpa nele. Aquilo ali é o Espírito Santo entrando na minha vida e na sua vida. Ele vai transformando, ele vai mudando, ele vai transformando a sua vida. Daí a pouco, meu irmão, você está limpo, você está lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Aleluia, Deus! Glória, 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 aleluia! É isso que o Espírito Santo faz na minha vida e faz na sua vida.
mas nós precisamos mudar. Nós precisamos dar lugar para que ele entre e faça morada. Porque, irmãos, Glória a o que Deus. a gente vê é de arrupiar. Aleluia. As pessoas dentro da igreja se manifestando, se dizendo Espírito Santo de Deus. Mas quando você olha para a vida da pessoa, pastor, quando você olha para a vida da pessoa lá fora, quando você vê ela lá fora, você pensa assim: meu Deus, que Espírito Santo é esse? Que o Senhor diz que ele não usa, ele não entra em casa imunda, ele não entra onde tem essa sujeira. E a pessoa roda, fala em línguas dentro da igreja, e quando sai lá fora, ela fala do irmão, ela fala do pastor, ela fala da irmã, ela fala da igreja, ela fala de todo mundo. Ela usa a língua dentro, diz que é língua estranha, mas lá fora ele deita a língua em todo mundo, ele não corrige. E a língua é uma peça amaldiçoada, porque o Senhor diz que com a língua nós abençoamos, mas com a língua também, a boca nós abençoamos. Então, a gente está cansado de ver essas coisas, mas não existe, irmão. Não cai nessa não. É isso que a palavra nos ensina. Por isso que nós devemos buscar, tiver oportunidade de aprender a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Estude, não fique sem estudar a palavra de Deus. E oração, jejum, né? Madrugadas, muita palavra do Senhor diz que foi nas madrugadas as vitórias concedidas, e nós devemos dobrar os nossos joelhos e continuar orando uns pelos outros, porque eu preciso de oração, a minha família precisa de oração, você precisa de oração, e Deus ouve a oração de Jesus. Mas a palavra precisa ser dita, irmão. Então, se nós não se consertar para que o Espírito Santo venha e tira nós desse caminho largo e leva nós para o caminho estreito, que é o caminho estreito, é o caminho da salvação. No versículo 14 diz: é porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Muitos não querem encontrar esse caminho, porque ele é apertado, desde o começo do mundo. É difícil, meus irmãos. Para as pessoas que viviam no mundo igual nós vivíamos, nós temos que nascer de novo mesmo, porque senão as pessoas não dão conta. Nós temos que pedir a Deus sempre que nos transforme, nos molde. Irmão, muitas coisas as pessoas até me elogiam de vez em quando: irmão, mas você é bom, você é isso, você é bom. Você fala: não, meus irmãos, eu não sou bom, não. Bom é Deus. Aleluia. Bom é Deus. Nós somos humanos, o ser humano é mau, não adianta. Mas quando o Espírito Santo entra, ele transforma a minha vida e transforma a sua vida. É o amor de Cristo que entra no seu coração. Glória a Deus. Então, quando você vê a pessoa mal, desejando mal para outra pessoa, você vai falar o quê? Irmãos, eu já vi pessoas de carro levadas em igreja. Aconteceu um acidente com a pessoa porque estava embriagado, estava drogado, estava fugindo da polícia. A pessoa, olha lá, passou da hora, você já tinha que morrer há muito tempo. E as pessoas que talvez estão até em cima do altar, pregando a palavra. Cadê o amor que nós falamos agora mesmo? Cadê o amor de Cristo? Né? Todos merecem perdão e o Senhor perdoa. Se arrepender e pedir perdão ao Senhor, com certeza vai ser perdoado. Então, não adianta nós querer julgar e apontar os outros, não. Quando se fala que o caminho é estreito, é estreito. Não adianta. Jesus diz, a Bíblia diz em João 14:6. Eu vou ler: Jesus é o caminho. Não. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta. Eu não consigo salvação. Eu não vou ao Pai senão por Jesus. Glória. Então aqui diz: não é igreja, não é placa, não é pastor, não é ninguém. É Jesus. E a palavra do Senhor é Deus falando comigo e falando com você.
Amém. Então, se eu e você não tiver esse caminho, não andar nesse caminho, com certeza, meus irmãos, nós não vamos conseguir entrar no céu. Nós não vamos ter mudança, porque Jesus é o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Verdade. E se eu não tiver Jesus na minha vida, Glória a Deus. Aleluia. eu ando com Jesus. Eu estou com Jesus. E Jesus está com você? Jesus está andando com você? Para mim andar com Jesus, Jesus andar comigo, eu tenho que andar na verdade. Eu tenho que andar na justiça. Eu tenho que andar com temor à palavra dele. Aí sim, aí ele está comigo. Então Jesus tem que estar comigo. E ele é o caminho que eu devo seguir. E é o caminho que você deve seguir também. Né? Então, irmãos, nós devemos atentar para a palavra de Deus, não por movimento, por outras coisas. Né? Porque assim, quando o médico oferece a receita do tratamento certo ao paciente, Jesus também oferece para nós. O médico oferece para o corpo, matéria. E Jesus oferece para o corpo espiritual. É o remédio que nós precisamos, é a palavra, é o alimento que nós precisamos. Ele oferece para mim e para você a salvação. Porque, irmãos, o inferno é real, não adianta, mas é evitável. A Bíblia fala do inferno como separação eterna de Deus. No livro de Lucas 16 diz: mas essa não é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos. Mas para que eu e você sejamos salvos e vamos ter o reino da glória, a nossa coroa, nós precisamos estar obedientes à palavra de Deus. Porque não adianta eu buscar ler dia e noite, meditar na palavra do Senhor, né? Às vezes dobrar o joelho de madrugada, dobrar o joelho ao levantar, dobrar o joelho ao deitar, mas se eu não obedeço a palavra, Glória a Deus. é sacrifício de todo, como diz a palavra. Porque o Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta. Eu vou girar meu joelho em oração, passar fome, do que é jejum de todo. Se eu jejumar e obedecer, eu vou passar fome. Eu vou apenas desnutrir meu corpo material e não vou ver resultado nenhum. E nisso nós vimos, meus irmãos. Não é falando não, mas tudo está claro para as pessoas verem. As pessoas jejumam, ora, monte em cima de monte, desce monte, sobe monte e não muda a vida. O casamento não vai para frente, a vida financeira não vai para frente, a família é uma briga danada, as coisas não andam. Aleluia. Que é isso? Isso é sacrifício de todo. Sem obediência não adianta. Nós temos que permanecer fiel à obediência da palavra até o fim. Não adianta ficar só 1 ano, 2 anos, 1 mês, 10 anos e abandonar a palavra. Glória a Deus. É até o fim. Quando nós entregamos a vida para Jesus e resolvemos obedecer a palavra do Senhor, tem que ser até o fim. Não adianta. E a palavra do Senhor diz assim, Lucas 9, 23: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, e tome a sua cruz e segue-me. Isso é todos os dias até o fim. Vamos tomar a vossa cruz e seguir, não adianta. A minha cruz, quem tem que carregar sou eu. A cruz que a irmã Magda está carregando, é ela que tem que carregar. É ela que tem que fortalecer na palavra de Deus, buscar em oração e pedir ao Senhor que revele para ela o que ela precisa fazer para as coisas andar, para as coisas melhorar. Porque com certeza Deus vai falar com você na hora certa. Deus vai falar com você. E isso é eu e você. Nós precisamos tomar a nossa cruz e andar. É negar a nós mesmos. É abandonar tudo que nós fazíamos. Tudo que vai nos levar a desviar da palavra do Senhor. Né? Nos arrepender dos nossos pecados. Tirar toda a mágoa do nosso coração. Perdoar os nossos irmãos. Né? E seguir a nossa vida com Cristo. Fazendo o
que o Senhor quer, fazendo o que Jesus quer, na obediência e na santificação todos os dias. Porque nós temos que buscar. O diabo está aí, ao derredor, né? É igual o pastor falou: sujeitai-vos a Deus, né? Resistir o diabo, e ele fugirá de vós, e ele fugirá mesmo. E quando nós continuarmos na obediência da palavra, ele pode até tocar ao redor, ele pode até rugir, ele pode virar o que ele quiser, mas ele não toca, porque o Senhor não deixa, o Senhor não permite. Você está blindado, Glória você está blindado com a palavra do Senhor, Glória. revestidos com a armadura do Senhor. É o que foi lido aqui no começo do culto. E se eu não estiver em obediência, como que eu vou estar revestido com a palavra de Deus? Não tem como. Eu tenho que estar revestido. E para mim estar revestido, eu tenho que buscar. Eu tenho que manter fiel até o fim. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.